Alô todos, como vamos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui para responder perguntas que vocês trazem para mim. Hoje eu vou responder essa dúvida aqui de Hurts to Smile. Frequentemente tem mandado perguntas aqui nos comentários, tá? Como essa daqui, e eu vou estar respondendo mais uma vez. Eu sempre faço também, né? Então, show! Poderia falar sobre técnicas de aplicação da moxa? É que ela está fazendo esse comentário em cima de um vídeo que eu fiz aqui falando sobre moxoterapia. Então, se eu poderia falar mais sobre técnicas de aplicação da moxa, aliás, deixa eu lembrar para vocês, né? Tem um curso de moxoterapia online, tá? Tá disponível para vocês lá. Lembrar que esses cursos online estão em promoção, estou fazendo várias promoções aqui. Então vão aproveitando enquanto essas condições das promoções estão se mantendo, hein, gente? Então, se eu poderia falar sobre técnicas de aplicação da moxa, como tonificar ou dispersar, por exemplo, não apenas ficando com a moxa parada no ponto. Tá? Então ele quer uma coisa mais dinâmica. Vamos lá. Antes de mais nada, moxoterapia implica no conceito da moxa mesmo, do uso da moxa, ou melhor, da moxa feita com a erva Artemisia sinensis. A moxa inicialmente era usada parada mesmo no ponto, não era se movimentando. Só quando começamos a usar a moxa, principalmente na forma da aplicação dela na forma de bastões, é que começou a se introduzir alguns conceitos de movimento, movimentar a moxa. Mas a moxa ela fica parada. É a moxa tradicional, a moxa direta, aquela que a gente faz um cone de artemisia, né? E é colocada sobre uma área do corpo. Lembrar mais uma vez também que moxoterapia necessariamente não tem a ver com a aplicação da moxa em um ponto específico, mas numa área, uma região específica, tá? E sobre uma parte do corpo qualquer, tá? Então não tem nada a ver com especificidade de um ponto de acupuntura. Não se trabalha necessariamente um ponto de acupuntura com moxa, tá? E a moxoterapia, feita com essa erva, Artemisia sinensis, ela teria só uma propriedade única, só isso daqui, que seria essa. Tonificar a energia yang e sedar a energia yin, ou a energia de mucosidade ou de frio. Então a gente pode usar o conceito de tonificação e sedação, tá? Nesse caso, quando a gente usa a moxa na forma pelo uso dela enquanto erva medicinal, Artemisia. Então ela estaria tonificando, então tonificar seria como se estivesse injetando, aumentando a quantidade de energia yang em uma parte do corpo, tá? Lembrar que a Artemisia é feita na forma de combustão, então a energia yang se manifestando principalmente na forma de calor. Então estou tonificando a energia de uma área, de uma região com energia yang, e ao mesmo tempo a Artemisia tem a propriedade de ajudar a remover algumas estagnações de energia ou remover um agente perverso. Então a gente pode considerar o conceito aqui de sedação, estaria sedando, estaria tirando principalmente as três características energéticas, a energia yin. Então se tiver um excesso de energia yin, a Artemisia vai estar, ao mesmo tempo está injetando energia yang, está sedando, está eliminando essa estagnação de energia yin. Ou se essa energia estivesse manifestando na forma de mucosidade ou de frio, ela estaria sedando, eliminando essas energias que estão causando algum tipo de problema. Então ela vai estar derretendo essa mucosidade, ela está descongelando, tá, essa energia. Então a gente poderia considerar os termos tonificação e sedação no uso da moxa através desses princípios energéticos que a erva Artemisia tem quando a gente faz a aplicação de qualquer tipo de moxa, na verdade, mas principalmente aqui no caso da moxa direta. Então quando a moxa fica parada em uma parte do corpo, então se a pessoa está precisando de uma energia yang em uma parte do corpo, tá? Ou ela está precisando eliminar uma energia de uma mucosidade numa parte do corpo, estaria usando a moxa nesse princípio que a gente pode chamar de tonificação e sedação. Só que Hurts to Smile tá querendo saber como é que eu posso fazer além disso, tá? Além da moxa parada. Então aí entra alguns conceitos que envolvem
A moxa, quando ela começou a ser aplicada com outras formas de terapias também. Por exemplo, com as formas de massagem, numa massagem. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dor no braço, deixa eu desenhar aqui um bracinho aqui. Então, se a pessoa tem uma dor no braço, melhor braço não vou fazer braço não, melhor ainda. Um exemplo melhor. A pessoa está com uma dor nas costas, então vou desenhar aqui as costas de alguém, que são os ombros, tá? Não parece, mas são os ombros, as axilas, as costas. Tá bem esbelto esse daqui, ó. Tá com um pescoço enorme aqui, né? Nossa, eu fiz um pescoção aqui. É o Hulk, tá? Aqui é o ombro. E aqui tá o pescoço. Tá dizendo mais ou menos, né, gente? Tá? E aqui tá a cinturinha fininha dele, ou dela, né? Pra saber que ela tá de costas, eu vou desenhar um bumbumzinho aqui, ó. Pronto, um bumbumzinho. Então, por exemplo, a pessoa tá com uma dor nas costas. Por que ela está com dor nas costas? Porque o sangue dela ficou estagnado aqui, tá? Então ela está com uma dor local nas costas por causa de uma estagnação de sangue. Lembrar que energia Yin, o sangue é uma forma de manifestação da energia Yin, tá? Então ela tomou uma friagem muito grande nas costas, isso congelou o sangue dentro dos músculos da costa dessa pessoa, que está causando então essa dor. Então eu posso usar o princípio da moxiterapia, né? Eu posso injetar energia Yang para descongelar esse sangue que está congelado pela presença de um frio perverso, para que o sangue então possa circular melhor pelo músculo, eliminando as dores. Então eu poderia fazer a aplicação da moxa direta, só que estamos sendo solicitados aqui para entender se eu posso fazer alguma coisa com o movimento. Então, se eu aplicar moxa associado, por exemplo, com massagem, que eu poderia estar fazendo? Eu poderia fazer uma aplicação local, mesmo com a moxa bastão também, poderia fazer uma aplicação local. E ou através de uma massagem, ou através da própria moxa, eu estaria movimentando essa energia. Ou seja, eu estaria, depois de ter feito uma aplicação local, eu posso fazer uma massagem, tá? A partir do ponto em que a energia estava sendo descongelada, fazendo uma massagem na musculatura para baixo ou para cima, tá? Ou então fazer movimentos com a moxa para cima, tá? Então faça uma aplicação local e depois faça o movimento para cima, aplicação local, movimento para cima, aplicação local, movimento para cima, ou então aplicação local, movimento para baixo, aplicação local, movimento para baixo, aplicação local, movimento para baixo, para movimentar, ajudar a movimentar a energia do sangue que está presa, que ficou presa e que agora está sendo descongelada da região onde ela está causando então esse problema, essa dor local que está relacionada com o frio, tá? Inclusive a pessoa pode até falar que a dor piora com frio e tal, né? Então eu posso fazer essa movimentação. Agora, alguns de vocês podem te perguntar, mas aí é o movimento para cima ou para baixo, Celso? Bom, aí depende também da técnica em que você está utilizando essa prática. Então, por exemplo, se você for fazer uma massagem tipo Tuiná, tá? Ou se você aprendeu esse conceito de movimentação de energia dentro do Tuiná, provavelmente eles vão falar para você movimentar para cima. Se você aprendeu numa outra técnica de massagem, o Shiatsu, provavelmente eles vão falar para você movimentar essa energia para baixo. Então eu movimentaria para cima se eu estivesse usando o conceito de massagem do tipo do Tuiná. Então posso fazer a massagem com o dedo mesmo, com a mão, do Tuiná. Ou posso fazer a moxa seguir o mesmo movimento, no mesmo sentido que o Tuiná, a massagem Tuiná estaria seguindo, tá? Por outro lado, se eu tivesse aprendido esse conceito dessa técnica de movimentação de energia a partir desse local por uma técnica diferente, por exemplo no Shiatsu provavelmente ele vai falar para você movimentar essa energia para baixo. Celso, então tem técnicas que vão dizer que a energia nesse ponto, nessa região, se move para cima, e tem técnicas de massagem que vão falar para você movimentar a energia para baixo. Sim, Tuiná não segue bem o princípio só dos meridianos de acupuntura. Já o Shiatsu é bem mais centrada em conceitos dos canais de energia da acupuntura, então existe essa diferença, tá, que você pode estar encontrando. Mas então eu particularmente eu usaria movimento para cima ou para baixo,
tá? Depende da técnica que você aprendeu. Aí que está o lado mais estranho, vamos dizer assim, tá? Que existe dentro do conceito de acupuntura. Se você isso aproxima muito alguns desses conceitos de um lado meio religioso, tá? Então a gente dependeria de que você tem fé que a energia segue para cima porque você aprendeu isso dentro dos princípios do Tuiná. Então você vai movimentar a energia para cima. Se você tem fé que a energia se move para baixo, porque você aprendeu esses conceitos dentro do conceito de Shiatsu, então você move para baixo. A tua fé, vamos dizer assim, vai guiar a sua energia, que por sua vez será usada para guiar a energia dentro do corpo da pessoa. E funciona desse jeito. Tá? Não tem uma explicação científica para isso. O interessante é que funciona. Tá? Se você não gosta muito dessa explicação, tanto quanto religiosa, que é uma explicação um pouco mais científica, tá? Então a gente podia falar assim que o poder da mente, o poder da intenção da mente, se você usar a sua intenção, que é fazer com que a energia se mova para cima, a energia vai seguir para cima, tá? Ou melhor, a tua energia mental vai fazer com que a energia mental no corpo da pessoa influencie na energia no ponto, tá? Fazendo a energia seguir para cima. Agora, se sua força mental acreditar que a energia segue para baixo, essa sua força mental vai guiar a energia mental no canal de acupuntura, no ponto de acupuntura do paciente, para que então a energia flua para baixo. Então não existe, na verdade, depende muito da intenção ou da fé, tá, de quem está praticando acupuntura. Por isso que existem muitos livros contraditórios. Alguns dizem que a energia sobe para cima, outros segue para baixo. Mas interessante é que no fundo depende daquilo em que nós acreditamos. Tá? Parece super estranho isso daí, mas funciona desse jeito. Tá? Então eu posso fazer. E se eu quiser massagear para cima e para baixo também? Bom, se a sua intenção, tá, é desorganizar a energia, manda para cima, manda para baixo, seja o que Deus quiser. Aí vira um negócio meio religioso mesmo, tá? Seja o que Deus quiser, aconteça o que quiser. E se alguma coisa der de errado, a culpa não é minha, é de Deus. Eu falei para ele fazer. Então é o seguinte. Direcione essa energia. Se você está pensando em direcionar a energia, direcione ela, tá, seguindo um princípio que você conheça dentro dessa movimentação de energias. Se você aprender a acupuntura sentindo os canais de energia, você está associando esse ponto, por exemplo, com um ponto do canal da bexiga, que é um canal que se move de cima para baixo no corpo, você vai seguir o mesmo princípio de Shiatsu. Você vai movimentar para baixo, tá? Mas aí depende de cada um, então. Então essa é uma forma de manipulação da energia, tá? Movimentando a energia, tá? Movimentando o bastão de mocha. A partir daí, alguns princípios de tonificação e sedação foram se aproximando de ideias também da acupuntura, tá? De pegar o bastão, tá? E fazer ele se movimentar, tá? No sentido horário ou anti-horário. Se você quiser fazer uma tonificação, sedação, então se você pegar o bastão de mocha e começar a fazer movimentos no sentido horário, aqui, tá? Você estaria fazendo uma tonificação, tá, da energia nessa área, ou melhor, você estaria estimulando a tonificação, a injeção de energia yang para um determinado ponto. Já por outro lado, se você pegar o bastão de mocha e na área que está alterada, então você começar a fazer movimentos no sentido anti-horário, você estaria estimulando o princípio de sedação da energia nessa região, ou seja, você estaria estimulando a capacidade da Artemisia de eliminar uma energia intrusa ou que está em estagnação. Então você estaria estimulando a eliminação da estagnação de energia yin, ou estagnação de umidade ou de frio. Então seria outro princípio. Se bem que tem um negócio interessante também, né? Se você considera que o sentido horário tonifica e o anti-horário seda, tá? Siga nessa ideia que você tem, tá? Horário tonifica e sedar é o sentido anti-horário. Já por outro lado, se você aprendeu o contrário, tá?
que movimentar a moxa ou a agulha também no sentido anti-horário você está tonificando, e movimentar no sentido horário você está criando uma sedação, tá? Siga esse princípio. Tá? Lembre-se, é a tua energia, a tua mente, a tua fé que está guiando a energia dentro do ponto, ou melhor, é a tua fé que está guiando a sua energia espiritual para guiar a energia espiritual contida dentro de uma área, tá? Ou de um ponto de acupuntura, de uma determinada forma. Então, se a tua fé, tá? Sua atitude mental, sua tua intenção mental ou espiritual, acreditar que fazer movimentos no sentido anti-horário, você vai estimular a tonificação. É dessa forma que a energia contínua no ponto da pessoa, ela que vai criar um reflexo, tá, dessa sua intenção e vai agir dessa forma. Tá? Do contrário também é o mesmo conceito de sedação. Então, você pode usar esse mesmo princípio, tonificação e sedação também. Existem, a partir daí, começaram a associar algumas outras manobras, como, por exemplo, pegar, principalmente para eliminar a energia perversa, por exemplo, pegar a mocha num ponto, tá? Aquecer, e assim que tiver um pouco aquecida, você vai fazendo movimentos como se você tivesse movimentos em espiral, como se você estivesse puxando, desenrolando a energia acumulada numa área, tá? No sentido horário ou anti-horário, acho que já deu para entender, tá? O que eu falei, né? Depende daquilo que você está intencionando. Interessante, por exemplo, eu já fiz experiência nesse caso, por exemplo, de pegar e fazer esse movimento no sentido horário ou anti-horário, fazer quando quer que tem uma superfície, abaixo dela tem uma estagnação de um frio que está congelando o sangue, então eu estou congelando a energia, e aí eu aqueço um pouco e depois eu faço movimentos como se estivesse puxando essa energia para fora, tipo um saca-rolhas, como se estivesse puxando a energia para fora, tá? Aí eu faço movimentos horários, tá? E depois eu repito, só que aí eu faço movimentos anti-horários. Tá? E descobri que também funciona, porque intencionalmente, tá? Eu estava tirando energias que estavam acumuladas, tá? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário também. Tá? Eu acredito mais naquele conceito de uma dupla hélice de energia contida nas nossas energias vitais e que inclusive ajudaram a moldar os nossos cromossomos naquela forma típica, super conhecida da espiral de dupla hélice. Então, do Smile. Existem várias formas de manipulação. Eu expliquei algumas técnicas aqui de movimentação, de aplicação de mocha para fazer movimento de tonificação e sedação. Inclusive uma delas está contida em umas videoaulas que eu estou preparando, tá? Falando sobre estética. Tá? Então é um tipo de mocha terapia que você pode aplicar para ajudar a eliminar a gordurinha localizada, tá? Que segue esse princípio que eu acabei de falar. Então eu já dei aqui um spoiler de uma coisa que vai estar lá mais explicado também dentro dessas videoaulas que eu estou fazendo sobre acupuntura, técnicas de acupuntura e associadas dentro de tratamentos de obesidade. Eu sei que está demorando, gente, é que deu um atraso aqui, tive umas complicações, mas eu estou preparando esse material todo direitinho lá para deixar no clube de estudos, tá bom? Lembrar então, mais uma vez, né, para vocês todos, tá? Tem o clube de estudos, é só acessar o site shenlong.com.br e não só ele, todos os outros cursos, inclusive o curso de acupuntura básica sistêmica, que de básica não tem nada, estão em promoção. Também é só entrar lá no site shenlong.com.br para poder ter acesso a todos eles, tá bom? Agradeço a quem viu o vídeo até agora, deixe o seu like, nos vemos em outros vídeos, tchau, até a próxima.